Você já viu uma empresa que fala: queremos empoderar os funcionários, mas na prática, o operador precisa de autorização até para mudar a posição da chave de fenda? Ou então, o contrário, aqui cada um tem autonomia total. Só que aí cada setor faz o seu jeito e o cliente recebe um produto diferente toda vez. No Lean, o desafio é encontrar um ponto de equilíbrio entre o controle e a autonomia. Controle demais, a empresa vira engessada, burocrática, lenta. Autonomia demais, vira bagunça, cada um por si. Hoje vou te mostrar como encontrar o meio termo ideal para que o Lean funcione com disciplina, mas sem engessar a inovação. No jogo dos 7 erros do Lean Manufacturing, controle exagerado é o erro número 6. Conheça dois gerentes fictícios, mas inspirados em casos reais. Mateus, o controlador. Ele acredita que tudo só funciona se ele aprovar cada detalhe. Nenhuma mudança pode ser feita sem passar por ele. Resultado: decisões demoradas, equipe desmotivada, melhorias travadas, porque ninguém quer se arriscar. Já do outro lado, a gente tem a Marta, liberdade total. Ela acredita na autonomia plena. A equipe tem liberdade para modificar processos, alterar layout, modificar cronogramas. No começo, parece um paraíso, mas logo surgem os problemas. As áreas começam a trabalhar de forma desconectada, os padrões desaparecem e cada turno opera de um jeito diferente. Conclusão: nenhum dos dois modelos sustenta o Lean. Se você quer implementar o Lean e manter um sistema funcionando bem, precisa conhecer os 3 grandes riscos do desequilíbrio. Primeiro, autocontrole, baixa inovação. Segundo, autonomia sem direção, bagunça geral. Terceiro, achismo gera confusismo. Como de costume, a gente vai abordar cada um deles. Começando pelo primeiro, controle excessivo mata a inovação. Se cada ideia precisa de 4 aprovações, 3 formulários, uma reunião com o comitê diretivo, ninguém vai querer sugerir nada. O resultado? As empresas param de pensar e só executam. E o Lean, que depende de melhoria contínua, trava. Já vivenciei os dois lados, fazer projetos e otimizar os sistemas de sugestões. Nenhum é perfeito, mas ambos são necessários. Então, o que fazer? Simplificar o sistema o máximo possível. Se o sistema de projetos já é o gargalo, isso é um grande indício de que algo está errado. Sabe aqueles formulários do governo que você passa por 20 telas e no final descobre que na página 2 tinha um erro e daí você precisa refazer todas as 20 páginas? É tipo isso. Imagine o seguinte cenário: uma empresa tem 500 funcionários. Ela estipula como meta 6 sugestões por colaborador. São 3.000 sugestões. Na regra de Pareto, 600 sugestões contribuirão com 80% dos resultados. Mas você, líder, quer que 100% das sugestões tenham o mesmo rigor de aprovação. Qual o sentido nisso? A resposta clássica do controlador: na nossa empresa, todas as sugestões são de altíssimo nível de detalhe e fundamentais para o nosso crescimento. No bom mineirês, besteira. Nessa mesma empresa com 500 funcionários, imagine que 5% sejam engenheiros ou analistas. 25 pessoas que têm o maior potencial de gerar soluções para os maiores problemas técnicos. Porém, 4 horas por dia cada um deles desperdiça em inúmeras reuniões diferentes, nas quais eles entram mudo e saem calados. Mas eles participam porque o chefe mandou. Ao final de cada reunião, tem um tal do controle de presença que denuncia para o chefe as faltas e esse chefe, de alguma forma, encontra alguma maneira de prejudicar os ausentes. Ou ainda, o chefe implementa um controle de horas dedicadas por atividade. Na maioria dos casos, as justificativas demoram mais do que as atividades em si. Vou parar por aqui antes que vire aquele fórum dos trabalhadores que tiveram chefes controladores. Segundo, a autonomia sem direção vira bagunça, organizada ou desorganizada mesmo. Se cada equipe tem liberdade total para fazer e alterar os processos, o que acontece? Um setor muda a sequência de produção, o outro altera o padrão de qualidade e o cliente recebe produtos inconstantes. O Lean exige padronização e padronização exige limites. Durante a adolescência, ainda reforçando aqueles valores fundamentais da nossa formação, os meus pais, que não toleram mentira,
nos advertiram sabiamente. No momento em que atendêssemos a uma ligação indesejada, nós deveríamos fazer um sinal para eles se afastarem. E em seguida, a gente poderia dizer tranquilamente para a pessoa que estava do outro lado da linha, do tipo: aqui, nesse cômodo, ele não está. Qual o limite dos padrões? Na indústria, os padrões precisam refletir nos produtos as expectativas dos clientes e nos processos a cultura Lean, eficaz e enxuta. Na prática, legislação e custos são os principais limites. Você é autônomo desde que não descumpra uma norma ou não extrapole os custos. Terceiro, falta de alinhamento gera retrabalho e conflitos. Se não houver uma comunicação clara e responsabilidade bem definidas, as decisões descentralizadas começam a colidir umas com as outras. E o resultado? Um setor vai culpar o outro e o ciclo de melhoria se transforma num ciclo de frustrações. Uma das vantagens de se trabalhar nas empresas grandes é que você é exposto a vários causos interessantes e que te fazem aprender e amadurecer mais rápido. Os causos mais curiosos sempre estiveram relacionados à falta de comunicação ou à falta de alinhamentos. Os clássicos: a peça A acabou e a gente simplesmente passou a utilizar a peça B. Ninguém validou a ação com a engenharia e a escolha foi baseada na similaridade. Era tudo igual. Resultado: 3 dias depois, nós temos que retrabalhar 3 dias de produção. Um outro exemplo, a máquina Z apresentou alguma falha, mas dimensionalmente a peça está aprovada. Porém, aquela falha comprometeu outras características da peça. Resultado: um turno de produção a ser retrabalhado, 2 turnos de produção a serem refugados. Último exemplo. Plano de produção precisou ser alterado às 22 horas do dia anterior, mas ninguém informou para o turno que inicia às 6 da manhã. Resultado: a entrega que havia sido prometida atrasou em 8 horas. Então, como encontrar esse equilíbrio tão delicado entre o controle e a autonomia? Aqui vão 3 caminhos práticos para ajustar a sua bússola na operação. Primeiro, crie padrões claros, mas dê liberdade para se melhorar o padrão. Padronizar não é engessar. No Lean, o padrão é o melhor jeito conhecido até o momento de se fazer algo. Mas ele pode e deve ser melhorado pela equipe. Ou seja, padronize processo, dê autonomia para a equipe propor melhorias. Toda mudança passa por validação rápida, com base em fatos e resultados. Segundo, use o PDCA como filtro para decisões autônomas. Quer que as pessoas decidam? Ensine-as a utilizar PDCA, planejar, fazer, checar e agir. Assim a autonomia vem com método. Não é fazer o que quiser, é pense, teste, valide e melhore. Terceiro, treine os líderes para orientar e não para dar em comando. O papel da liderança no Lean não é mandar, é mentorar. Os líderes devem ensinar princípios, facilitar a melhoria e apoiar a tomada de decisão, sem sufocar a equipe com burocracia. Tanto autonomia quanto controle são jornadas e ambas jornadas são aprendidas. Pessoas que têm a tendência de confiar muito umas nas outras terão maior facilidade com a autonomia. Afinal, por que a outra pessoa precisaria de supervisão constante se eu não preciso? O oposto também é verdadeiro. Pessoas que têm a tendência de desconfiar muito dos outros terão maior facilidade com o controle. Afinal, todos precisam de supervisão constante. Classifiquei ambas como uma jornada e possíveis de serem aprendidas porque tive a oportunidade de ser mentorado e também de mentorar muitos profissionais e aprender a buscar esse equilíbrio. Geralmente, o contexto de assumir uma nova área ou liderar um projeto especial ou aquelas task forces, forças-tarefas, vai exigir um maior controle. Porém, os períodos de estabilidade, projetos de longo prazo e atividades que são rotineiras exigirão uma equipe mais autônoma. Como jornada, ela tanto impacta você em primeira pessoa, mas também reflete diretamente no seu time. Feedbacks, principalmente você parando para ouvir uma opinião aberta do seu time, ajudam no seu aperfeiçoamento. Como possibilidade de aprendizado, existem várias técnicas, exercícios e práticas que podem ser feitas para melhorar o aspecto da liderança e do time.
Vou exemplificar através da culinária. Pense num churrasco onde estão servindo picanha. Você é um convidado, você não é o churrasqueiro. A picanha está deliciosa. Você é o tipo de pessoa que se contenta em saborear o resultado ou o tipo que quer ver e auditar o processo? Se você se contenta com o resultado, você tem tendência à autonomia. Mas se você quer ver o processo, ainda que com a desculpa de aprender ou copiar alguma coisa, você tende ao controle. Comece com os 3 passos que apresentei: padrões que podem ser melhorados, mentalidade PDCA e orientação ao invés de comando, e você estará começando uma jornada rumo ao equilíbrio entre controle e autonomia. O segredo do Lean não está em mandar fazer, nem em deixar fazer qualquer coisa. Está em criar uma cultura onde as pessoas têm clareza dos padrões, liberdade para melhorar e suporte da liderança para ouvir e evoluir. Esse é o equilíbrio, essa é a essência. Agora, no próximo vídeo, vamos falar de um erro que parece pequeno, mas derruba o Lean em várias empresas. O Lean não é um conjunto de ferramentas. Por que confundir um método com filosofia pode te levar ao fracasso? Então você já sabe, se inscreve no canal, comente aqui embaixo. Na sua empresa, o pêndulo está mais para o controle excessivo ou para a autonomia demais? E eu te vejo no próximo vídeo. Mas lembre, no Lean, liberdade com direção vale mais do que uma regra sem reflexão. Eu sou Leonardo Vieira, gerencio operações automotivas. Obrigado por assistir até aqui e espero continuar agregando valor à sua jornada.